Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez no Momento Ágil da Educação e hoje nós vamos falar sobre um tema que na contabilidade tem sido motivo, assim, vamos dizer, da moda, que é a contabilidade criativa. Só que nós precisamos abordar esse tema observando as implicações éticas do que é contabilidade criativa. Então nós vamos discorrer aqui sobre a ciência contábil, o que é a contabilidade criativa, fazer uma relação com a ética profissional, observar qual a legislação que regula essa chamada contabilidade criativa, vamos evidenciar alguns casos de contabilidade criativa, né? E finalizar com o nosso entendimento do que seja, né? E como é que pode ser classificada essa contabilidade criativa sob o ponto de vista ético. A ciência contábil, na definição da norma brasileira de contabilidade, segundo o Conselho Federal de Contabilidade, é a ciência social cujo objeto é o patrimônio das entidades. Observando isso, né, uma ciência social, ou seja, a preocupação dela também, né, a questão social, ela deve propiciar aos seus usuários base segura às suas decisões, pela compreensão do estado em que se encontra a entidade ou a empresa, o seu desempenho, a sua evolução, os riscos e oportunidades que oferece. Então, a gente observa que nesse sentido, a contabilidade ela não pode privilegiar determinado usuário em detrimento de outro. E essa informação que ela traz aos relatórios demonstrativos contábeis é uma demonstração que deve ter como característica principal a transparência, né? Deve inspirar a confiabilidade. Por quê? Porque esses usuários da informação contábil, eles vão tomar suas decisões em cima dessas informações da contabilidade. Então, são informações que devem ser fidedignas, ou seja, confiáveis, né? E aí apareceu a chamada contabilidade criativa. E todo mundo fica querendo saber o que é isso, né? Que criatividade é essa? Então a gente tem uma definição aqui do Santos Guevara, que ele diz que ela pode ser entendida como o gerenciamento ou o manuseio dos resultados com a intenção de mostrar uma imagem diferente, né? Esse diferente pode ser estável no tempo, tanto melhor ou pior, daquela entidade. Uma outra definição que nós temos de Consenza, ele diz que a contabilidade criativa é, em essência, um processo do uso das normas contábeis que consiste em dar voltas às legislações para buscar uma escapatória baseada na flexibilidade e nas omissões que existem dentro delas. Ou seja, né? Ele vai buscar dentro das brechas daquilo que não é ilegal, formas, né, procedimentos que visem a buscar mostrar um resultado que não é o real da empresa, né, que não é o real daquela entidade. Nós temos uma outra definição do Gomes que diz que a contabilidade criativa é o conjunto de práticas que tendem a modificar a apresentação da situação econômica financeira de uma entidade evidenciada em suas demonstrações contábeis, ou seja, a não fidedignidade das informações contábeis. Aquilo que eu estava falando. A informação contábil, ela tem que ser confiável, porque em cima dessa informação, desses relatórios de contabilidade, que se os usuários tomam as decisões. E se aquela informação que está sendo apresentada não for fidedigna, não for confiável, que decisão pode ser tomada com segurança, não é? Que legislações permeiam a chamada contabilidade criativa, né? E tem vindo para trazer um pouco mais de rigidez a essas práticas. Nós temos, em 2 de junho de 2010, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que é a resolução 1282, ela atualiza e consolida os dispositivos tratados na resolução 750 de 93, que tratava dos princípios fundamentais de contabilidade, hoje chamados princípios contábeis, né? Esses princípios, eles norteiam toda a prática contábil. As normas brasileiras de contabilidade, elas são traçadas, né, em cima desses princípios. Eles devem ser observados, né, diante das práticas contábeis. Uma outra legislação que está em evidência, né, e que ela é a tradução das normas internacionais de contabilidade, ou seja, essa transparência, essa confiabilidade que se busca nas demonstrações contábeis, ela é
a nível também internacional e por isso, né, as normas internacionais de contabilidade são traduzidas, né, pelos pronunciamentos contábeis do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis no Brasil, é o CPC 00, revisão 1, que ele trata da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Então ele também é um norteador da contabilidade confiável, aquela que deve ser praticada pelo contador ético. E a outra questão, falando em ética, é o próprio Código de Ética do Contador. O Código de Ética, ele foi atualizado em 2010, né? Considerando a Lei 12.249 e o Decreto 9.295 de 46, que, né, trouxe a profissão, regulamentou a profissão da contabilidade no Brasil. Então, esse Código de Ética, ele traz, né, todas as diretrizes que o contador precisa seguir, né, e em cima daquilo que ele deve trabalhar para fazer um relatório de contabilidade transparente, confiável e dê base aos usuários da informação tomarem suas decisões adequadamente. Uma outra legislação que nós temos em relação à contabilidade criativa e o exercício da contabilidade, né, recentemente, é a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1445, de 26 de julho de 2013, que foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de julho de 2013. E ela entrou em vigor agora, esse ano, né, a partir de janeiro de 2014, e ela traz as obrigações que existem, né, para o profissional da contabilidade em relação aos crimes de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então ela é uma resolução que ela visa proteger o profissional da contabilidade em relação a esses crimes, né, de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, por essa resolução, o contador ele fica obrigado a comunicar, né, o Conselho de Contabilidade, né, e o COAF a respeito de qualquer transação que ele observe dentro daqueles, ainda já rompendo a questão do sigilo com o seu cliente, né? Ele fica desobrigado a romper esse sigilo quando se tratar desse tipo de operação, ele fica obrigado a informar o COAF sobre esse tipo de transação, né, que não é legal. Então, ele está obrigado a partir dessa resolução e, inclusive, caso ele não informe, né, o COAF, não divulgue, ele é conivente com essa prática e ele pode ser punido civil e criminalmente, né, em relação a essas questões, perdendo, inclusive, seu patrimônio pessoal. Então, essa legislação toda que a gente verificou, ela visa proteger o profissional contábil e a contabilidade, né? E principalmente inibir essa prática que a gente pode considerar odiosa, chamada contabilidade criativa, que não tem nada de bonito e que não deve ser erradicada, né, das práticas contábeis vigentes. Então, o que se observa é que o ambiente atual é de muita incerteza. Existe um descrédito crescente dos investidores. E a contabilidade ela tem que ser a guardiã, né, dessa confiabilidade dos investidores nas entidades. Então, uma contabilidade feita com transparência, né, com fidedignidade das informações, o que vai acontecer? Vai recuperar essa credibilidade dos investidores e, portanto, né, eles poderão tomar suas decisões com razoável certeza, né, em relação à contabilidade. A gente tem visto alguns casos de contabilidade criativa, assim, escandalosos, né? No cenário internacional, nós temos o caso bem comentado, que foi o da Enron. A Enron era a 7ª maior empresa de energia dos Estados Unidos. Ela tinha um faturamento de cerca de 101 bilhões, né? O que acontece? Ela utilizava técnicas que propiciavam uma inflação dos lucros e diminuição do índice geral de risco da empresa. Ou seja, né, apresentava informações que não eram a realidade da empresa. No Brasil, nós temos o caso da Petrobras. As estatais governamentais do governo, elas têm utilizado muito essa prática. A Petrobras, no segundo trimestre do ano passado, né, ela alterou a forma de contabilizar a sua dívida estatal, exposta à variação cambial, retirando do balanço daquele exercício os efeitos da variação do dólar. Esse artifício reduziu a exposição ao câmbio em cerca de 70 bilhões, proporcionando aí um ganho da ordem de 7 bilhões.
Com isso, houve aqui a distribuição de dividendos aos acionistas, onde que o maior dos acionistas é o próprio governo, o majoritário é a União. Então vejam o que é prejudicial, né? Como que um investidor vai investir numa empresa como a Petrobras, observando esse tipo de procedimento da área contábil. Então, concluindo, né, a contabilidade criativa ela é utilizada para descrever uma metodologia mediante a qual a figura do contador está profundamente alterada, na medida em que ele, utilizando a informação que ele domina, né, dos dados contábeis, ele procura manipular a imagem desses dados, transmitindo aí uma imagem deturpada da verdadeira situação econômica e financeira daquela empresa. Então, a gente observa que essa é uma prática que não deve ser, né, vigente entre os contadores. Tá? Então, a questão ética passa por aí e nós esperamos que a contabilidade criativa fique lá no passado um dia e que ninguém mais lembre dessa prática.